experiência do Triunfar é muito gratificante, me trouxe muita leveza, digerindo tudo que aconteceu aqui, na verdade. Tá tudo muito fresco ainda na minha cabeça. Gratificante, gratidão mesmo de estar aqui. Recomendo para todo mundo. Sensacional, incrível, indescritível as palavras para dizer o que foi o Triunfar. Um treinamento de alto impacto, onde faz a liberação das crenças negativas e faz a troca pelas positivas, para dar força, ânimo para a gente seguir a nossa vida, fazer diferente, mudar as nossas perspectivas para ter uma vida melhor. Triunfar para mim foi uma experiência muito especial, porque foi o meu primeiro treinamento de impacto presencial. Quando eu conheci o Robson, eu já sabia que ele era um ser iluminado e foi muito bom poder ter essa vivência, sentir na pele. Foi realmente uma libertação. Eu posso dizer com todas as letras que eu sou uma pessoa renascida. Foi um renascimento para mim. Só tenho a agradecer o Triunfar. E convido a todos que participem também desse momento de conexão, de se encontrarem, de curarem as suas dores e descobrir o potencial que cada um tem dentro de si. Aqui no Triunfar a gente consegue. Gratidão. Foi uma experiência incrível, uma experiência transformadora mesmo. Me trouxe bastante paz, bastante leveza e muita compreensão em muitas condições que eu não sabia entender. Então foi incrível mesmo, muito, muito, muito construtivo na minha vida. Você conhece a CI Intercâmbio de Sinop? A CI é para você que sonha em explorar o mundo, conhecer novas culturas e viver experiências únicas. Intercâmbio Team, turismo em família, high school, cursos profissionalizantes, estudo e trabalho e muito mais. Mais de 3.000 pessoas já conheceram o mundo com a CI Sinop. Eu sou viajante 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 CI Sinop. Conheça nosso Instagram, @viage.cisinop e seja um viajante CI. Fala, papis! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos no melhor podcast de todos os tempos. Hoje, gente, convidado especialíssimo aqui comigo, Robson Hernandes, treinador comportamental. A gente vai falar sobre vários assuntos que vai intrigar vocês aí. Segue comigo, vamos embora. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos e aqui com meu amigo Robson. Muito prazer você ter aceitado esse convite para a gente falar um pouquinho do comportamento humano, né, Robson? Muito obrigado mesmo. Michel, obrigado. Quem disse sou eu. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, de poder compartilhar um pouco daquilo que a gente vive, né, na nossa vida, um pouco daquilo que a gente traz como bagagem e experiência. Então, vamos ver que a gente pode contribuir aí na vida de quem vai assistir esse podcast. Com certeza vai ter bastante coisa para contribuir com o pessoal. Eu queria que você falasse um pouquinho, Robson, como que foi tua caminhada até aqui. Fala um pouquinho, né, de você. Que seria esse treinador comportamental? Treinador comportamental. O que um treinador comportamental faz? Ele ajuda as pessoas a entender o porquê que elas fazem as coisas de algum jeito, ou seja, na maioria das vezes do mesmo jeito. Ou seja, os seus comportamentos, o modo e ação de fazer as coisas mínimas do teu dia a dia, quais são os teus comportamentos como pai, né? Eu como pai, eu sou assim, sou assado. O que te levou a isso? O que te leva a isso? Então, um treinador comportamental, ele te ajuda a entender como que
que isso é criado na tua vida e te ajuda a desenvolver uma outra ação, ou seja, um outro comportamento. Tem um comportamento que eu tenho e eu não gosto, né? Então a gente identifica da onde que veio esse comportamento e depois de identificar de onde veio, você anula ele e diz assim, a partir de agora eu vou começar a fazer diferente. A palavra que o pessoal fala é ressignifica, né? Então eu ressignifico aquele pensamento que me leva até aquele comportamento para daí começar a fazer diferente. Então eu fui em busca dessa formação para ajudar as pessoas de uma maneira mais rápida. Porque o que acontece? Vai ter um monte de gente que vai estar nos assistindo aqui, tem gente que assiste vários podcasts, tem gente que faz faculdade, tem gente que estuda, tem gente que sabe, tem um monte de informação e não consegue mudar, não consegue trazer uma mudança efetiva para a sua vida. Por que eu não consigo mudar? Porque eu sempre faço as coisas do mesmo jeito, ou seja, eu sempre tenho os mesmos comportamentos. Então a gente vai no cerne por que você está tendo aquele comportamento para poder mudar, trazer uma mudança efetiva. Então, eu como pessoa, eu fui atrás disso. Para quê? Para poder ajudar as pessoas. Hoje o meu objetivo qual é? Ajudar as pessoas a mudarem realmente aquilo que elas desejam, aquilo que elas querem, Não aquilo que eu desejo que elas mudem. Por exemplo, eu não posso querer mudar minha esposa, um exemplo, Sim. Ela que deve de ter o desejo de mudar. A gente tendo o desejo de mudar, muitas vezes já é difícil. Imagina quando outra pessoa quer que a gente mude, contra a nossa vontade. Então, o meu papel, como treinador comportamental é esse. É de ajudar as pessoas a identificar por que ela age daquele jeito e fazer com que ela ressignifique e avance de uma maneira diferente. Então, assim, as pessoas elas conseguem treinar de uma forma que ela consegue fazer com que a atitude anterior não seja mais feita. É isso? Seria mais ou menos isso? É mais ou menos isso aí. A gente tem que entender que de tudo aquilo que a gente faz, existem basicamente 3 maneiras, ou seja, 3 maneiras como nós somos programados. Por exemplo, parte é do meu DNA. Está no meu DNA, ou seja, eu tenho comportamentos no meu DNA que vem de algum ancestral meu. Se a gente pegar ali, se a gente fizer a conta, em 10 gerações, nós temos mais de 4.000 avós. E aí a genética desses vem vindo, e daqui a pouco tem uma genética de um vô meu que foi, sei lá, ele teve algum problema lá no passado, ele tinha algum problema de comportamento e ele vem e se instala em mim. Meu pai não fazia aquilo, mas eu vou e faço. Certo. Por quê? Geneticamente eu trago uma carga que, de repente, algum gene, aquilo fica externalizado, vai para fora. Uma outra maneira é através das informações que a gente recebeu do 2º terço da gestação até os 7 anos de idade. Ali está um monte de informação que a gente, olha, meu filho, tem que fazer assim, tem que fazer assado. Então as pessoas ficam nos ensinando o que fazer. Então ali a gente vai gerando o quê? Hábitos, Correto. E aí, através do hábito que vem o comportamento. Então, é uma segunda maneira. Certo. E uma terceira maneira, através de algum impacto emocional, alguma experiência emocional que as pessoas passam. Por exemplo, tu entrou num relacionamento, casou porque casar era bom, e aí daqui a pouco não deu certo, Alguma traição, sei lá, alguma coisa que pode ter acontecido. O que acontece? Casamento te causou um trauma, tu não quer mais saber de casamento. Então vai ter um comportamento. Cada vez que você ouve aquela palavra casamento, pode ser que para aquela pessoa tenha um peso muito, muito grande. Então são essas 3 formas: genética, perfeito. Aquela outra parte que vem, que é então das informações que nós recebemos até os 7 anos de idade. Certo. E aquilo que a gente vai tendo como experiências ao longo da vida. E essa questão, a pessoa tem que estar aberta à mudança. Isso seria partir do pressuposto que ela está aberta. Está aberta à mudança. Não tem como trabalhar uma pessoa se ela não quer aquilo. Como eu falei anteriormente, muitas vezes eu quero mudar e é difícil mudar. Você já não tentou mudar em vários aspectos? Já. Como pai, como filho, como amigo. Sim. Então, dia a dia a gente quer mudar em alguns aspectos, Quer se tornar uma pessoa, de repente, melhor. E aí o que acontece? A gente querendo já tem uma dificuldade, imagina se a pessoa não quer. Muitas vezes uma pessoa vai lá no meu treinamento. Aí a pessoa vai, a esposa vai e faz o treinamento. Meu marido tem que vir fazer. Não. Então a pessoa, às vezes as esposas chegam a levar o esposo no próximo treinamento lá na porta.
obrigando ele a ir. Certo. Né? Aí, claro que lá durante o processo lá a gente acaba ajudando a pessoa. Mas, cara, a pessoa, se ela não querer, não tem. É muito difícil. Se a gente querendo já é difícil. Imagina. Eu diria que se a pessoa não querendo é quase que impossível. Às vezes as pessoas assim, já tinha gente que já me procurou para orar. Vamos orar pelo meu marido para que ele mude. Olha, o dia que eu tiver o dom de orar e uma pessoa mudar, eu vou ficar trilionário, né? Porque daí, quanto caso de relacionamento aí que eu vou melhorar as mulheres e vou melhorar os esposos, né? É um milagre. É um milagre quase, né? Mas, com certeza. Não é bem assim, né? E esse processo, né? Então, a pessoa está aberta, ela vai passar por essas ferramentas, né? Existe um método para isso, né, Robson? Como que na verdade, assim, tem 3 maneiras. O que é genético? Como eu trabalho aquilo que é genético, né? Aquela carga genética que veio. Então, hoje existe a epigenética, onde você consegue, né, os estudos mostram que a tua mente, os teus pensamentos conseguem mudar o teu gene. Eles conseguem mudar o teu gene. Olha só, eles fizeram um teste, o exército russo fez um teste, onde que eles fizeram assim, eles pegaram um microscópio e botaram numa sala a 12 metros de onde ele estava e tiraram um tecido de genético dele e ficaram olhando lá como é que ia ser o comportamento daquele gene. Então o que fizeram? Botaram na tela um filme de guerra, triste. O que aconteceu? No gene do cara, eles medindo nele aqui também, na mesma hora a molécula do gene diminuiu. E lá, nessa molécula que estava fora do corpo dele, também diminuiu. Botaram um filme de romance. Aí o gene deu né, um filme mais sensualizado, já deu uma relaxada. Aí no mesmo exato minuto, tempo de segundo, lá fora do corpo dele também deu. Mesmo fora. Mesmo fora. E aí o que acontece? E aí depois botaram um filme de comédia, aí expandiu ainda mais. No mesmo momento que expandiu ali. E aí eles pegaram e depois o que fizeram? Levaram para 480 quilômetros, para um hospital a 480 quilômetros de distância, aquele material genético dele. E aconteceu da mesma forma como estava ali dentro dos 12 metros. Então, quer dizer, a nossa mente, o nosso cérebro, tudo aquilo que a gente manda de informação, a gente é capaz de mudar até uma doença geneticamente que você nasceu. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, como é que faz? A parte que é genética, ou você faz através disso, ou através... Né? Quem já frequenta, eu já vi muito de placa de igreja onde que diz assim, quebra de maldição hereditária. Existe uma maldição, né, que está sobre... Eu acho que é bíblico, né? É bíblico. Daí eu nunca participei, né, mas eu já vi algumas denominações onde que aparece. Não, eu não sei a quebra, mas a maldição existe. Isso aí, existe. Existe. Então deve ter um trabalho ali que eles fazem que eu acredito que traga resultado, porque sempre está cheio, né? Escuto desse tipo de quebra. Tem bastante gente tentando. Tentando. Tem bastante. O segundo, uma outra maneira é através hoje a gente tem a mesas quânticas, tem a própria constelação sistêmica familiar, né? Certo. Que é a constelação familiar, porque para você quebrar um vínculo de alguma coisa que você traz, de uma forma, a gente honra os nossos ancestrais, né? Do pai e da mãe, dos avós, e vai trazendo. Então, quando você, através do pouco que eu entendo da constelação sistêmica, é isso aí, é te ajudar a fazer essa quebra, para quê? Para que você diga assim para os teus antepassados, olha, até aqui eu te honrei, fui igual a você, mas eu escolho daqui para frente fazer separado. É como se você lá fizesse uma oração, liberando aquele parente, e você escolhendo fazer diferente dali para frente. Uma nova história. Uma nova história. Entendi. Aquilo que isso é então aquilo que é a carga genética. Aquilo que vem com informação, aquilo que a gente ouve, né, repetidamente, e aquilo se torna uma verdade, que está desde o 2º terço da gestação até os 7 anos de idade, que é uma informação. Por exemplo, meu pai dizia, cada vez que eu ia pedir dinheiro para comprar um picolé, um suco, alguma coisa, meu pai me dizia, tu acha que dinheiro dá em árvore? Tu acha que, né, tem que trabalhar duro para ganhar dinheiro? Isso foi criando crenças, foi criando verdades dentro da minha mente, e aonde que me criam limitações, digamos assim. Sim. Então, o que acontece? Hoje, como é que eu faço isso? Eu faço reprogramações mental. Se tu for aí na internet, procurar lá, Hélio Couto, né, um dos maiores programadores mentais que tem aí. Tem vários áudios dele que é onde você faz uma reprogramação mental na área de relacionamentos, de espiritualidade, até no meu canal do YouTube também acha isso, né? De área financeira, que é o que o pessoal mais procura, na verdade, a área financeira, né? Crenças financeiras. Então, tu faz uma reprogramação mandando aquela nova informação. Claro que tem um horário certo para você fazer e tudo, né? Sim. E aí você consegue trocar. Então, por exemplo, dinheiro não dá em árvore. Mas para aí, se tu for olhar, dinheiro é feito de celulose.
de papel. O papel vem da celulose, a celulose vem da árvore. Então meu pai era um mentiroso, dinheiro dá em árvore, né? Ele que não tinha esse conhecimento, né? Verdade. Então, assim, é mais ou menos assim, né? Para a gente entender como é que funciona. E tem uma outra maneira que é através aquelas crenças ou aquelas mentalidade que nós criamos, que vem através das experiências, né, emocionais. Certo. Também é aí que entra o meu papel como treinador comportamental. Eu trabalho lá com dinâmicas de alto impacto emocional, onde que você consegue identificar uma crença e trabalhar ela com alto impacto emocional, porque as emoções é que te ajudam a criar um novo caminho. Por exemplo, tu tem uma imagem, né? E aí você coloca uma emoção nessa imagem, o que acontece? O teu comportamento vai mudar. Entendi. Então, às vezes, por exemplo, assim, a pessoa tem medo. Vamos lá, tem uma dinâmica que a gente faz lá que é andar no caco de vidro, né? Sim. Putz, o que é? O que traz? O caco de vidro muda a vida de alguém? Não é. Mas a informação que a gente trabalha ali, todo aquele preparo que a gente traz, né? E aí você vai trazer ali uma lembrança de algo. Eu sempre paro as coisas na minha vida. Por quê? Por causa do medo. Aí tu olha aquele caco de vidro, vê aquele monte de barulho, vê, né, aquele trem estralando, e aí aquilo vai criando traumas emocionais, só que positivo, aonde que vai criar dentro da tua mente. Olha, apesar de estar barulhento, apesar de estar doendo meu pé embaixo, parecendo que está cortando tudo, eu vou seguir, vou avançar no meu dia a dia. Enfrenta, né? Se enfrenta. Então, meu trabalho é esse. Durante o treinamento, o que a gente faz? A gente ajuda as pessoas a identificar alguma limitação que ela tenha, propõe uma dinâmica de alto impacto emocional para que ela possa avançar apesar daquela crença que ela tinha. Então, é uma maneira de ressignificar de uma maneira mais rápida do que, digamos, que a reprogramação mental. A reprogramação, tu tem que escutar um áudio, vários vídeos, 21 dias consecutivos para criar um novo hábito. E ali a gente tenta fazer uma maneira mais rápida. Realmente, puxando aqui, eu tenho algumas lembranças da infância que realmente impactaram. Teve alguma situação que impactou aquele momento, né? Ou é medo, é alguma coisa assim. Eu tava começando, vou falar uma que impactou, mas não é da infância, agora é mais velho. Primeiro emprego meu na farmácia foi assaltado. E aquilo lá vem, eu entro no balcão, assim, eu tenho que pensar, não. Criou um gatilho aí. Alguma coisa que... Então, assim, realmente aquilo lá foi um alto impacto, né? Isso aí. Um alto impacto que... E aí, às vezes, quando criança ou quando mais novo, o que acontece? Muita coisa a gente esconde, guarda, não traz mais como lembrança. Vou te dar um exemplo bem bacana. Não muito bom, assim, mas bacana. Teve uma moça que fez o meu treinamento e durante o treinamento a gente propôs uma dinâmica lá e ela disse que trabalhou aquilo. Na verdade, veio na lembrança ali, durante a dinâmica, e ela foi curada, ela se disse curada num trauma. O que acontece? Ela pegou e ela casou e era feliz do casamento. Então ela e o marido tinham uma vida sexual bacana e tal. Só que cada vez que ela estava lavando louça ou estava na cozinha e o marido... Sabe como é que o homem, um casal, intimidade, tá ali o homem tá passando a mão, aquela coisa, né? Aí ele tal, e aí ela disse que ficava ruim, dava uma coisa nela e ela ficava bem ruim, disse que aí ficava uns 2, 3 dias, que aí até ficava assim com ele e tal. Sim. O que aconteceu? Durante essa dinâmica que eu propus, veio a lembrança dela e ela trouxe algo que estava guardado dentro da mente subconsciente, como a gente fala dela, no programação. No oculto, estava no oculto dela, né? De alguma maneira a gente coloca, porque aquilo foi tão traumático que a gente coloca debaixo do tapete para não lembrar de novo, né? Correto. Porque aquilo te traz alguma sombra, digamos assim, do passado. Então ela lembrou que quando ela tinha em torno de 9 anos de idade, a mãe dela, por exemplo, se reuniam a família para um almoço de domingo, e aí a mãe dela colocava ela para lavar louça na cozinha. Certo. E aí tinha um tio que vinha e passava a mão nela, usava dela. E aí aquilo criou um trauma. E até então ela não lembrava. E aí, depois de casada que o marido deu, começou a abrir um gatilho, mas ela não trazia lembrança. Entendi. E aí, durante a dinâmica que a gente propôs no treinamento, esse gatilho veio e ela tratou, e aí eu acredito que hoje o marido dela me deve essa, porque deve estar namorando até na cozinha. Tá certo, é isso aí. É bastante interessante. Essa questão da mente humana, ela realmente é sem limites, né? É poderosa. Poderosa, né? Poderosa. E trazendo assim para a área da segurança pública, né? Nosso maior público aqui é o pessoal da segurança pública. E, querendo ou não, é impactante, né? E queria que você falasse um pouquinho mais assim, como que essas pessoas que estão aí no front, né, com imagens
impactantes, né? Então, eu sou papiloscopista, né? Então, identificação de mortos. Então, pego bastante pessoas aí já falecidas, mas em situações bastante... que não é comum, né? A pessoa normal ter contato, né? Eu queria que você me desse... Até sendo aqui uma dica para mim, mas assim, passando para todo mundo aí que mexe com esse trabalho tão impactante, né? O que eu vejo, Michel, assim, eu admiro demais, porque seria uma profissão que para mim não daria. Eu não teria, digamos, até estômago, né? Na área da segurança pública, no geral, né? Independente ali, pode ser o cara cuidando de um presídio, pode ser, né? Na rua, fazendo guarda, sei lá. O grande segredo sempre é o lado emocional. Então, aí o pessoal assim, tem como fazer uma blindagem, né? Eu acredito que existe sim como tu fazer uma blindagem. Certo. Como faria essa blindagem, Robson? Olha, é que nem o cara que, por exemplo, vamos lá, o cara que é o cara da funerária. Ele começa a lidar tanto com aquilo que daqui a pouco aquilo é normal para ele, né? É verdade. Só que porque ali já morreu, né? Digamos assim, já tá ali no preparo. Mas vocês que estão ali no front, cara, é muito difícil, Acabou né? de acontecer. Acabou de acontecer, tá ali, eu tenho uma família ali desesperada e tal, tem um monte de coisa. Cara, a carga emocional é muito grande. Então, para isso que se trabalha a inteligência emocional que se fala. Então, o segredo é trazer uma blindagem através da inteligência emocional, né? Entender qual é a emoção que vai te aparecer ali. O que é? É medo? É raiva? Porque pode ter raiva. Tu vê uma criança lá que foi abusada e o cara matou. Né? Se tu vê o cara na tua frente, que é uma ira, uma raiva, né? Como é que eu faço? Eu tenho que saber controlar essa raiva, né? Eu tenho que saber lidar com tudo isso. Porque todas as emoções, elas estão ali. E elas usadas em equilíbrio sempre vai ser positivo para as nossas vidas. O medo, a raiva, a tristeza, a alegria, o amor, todas essas emoções, elas sempre em equilíbrio. Então, assim, buscar. Eu acredito que os profissionais dessa área, até se não sei se o Estado, o município, né, tem algum trabalho em relação a isso, né? Não, trabalhando existe com psicólogos e coisas, né? Porque eu acredito assim, que é uma das áreas muito... Cara, eu admiro demais, como já falei, porque assim, é aprender a se blindar, ou seja, entender, que nem eu faço o meu treinamento, por exemplo. Uma moça vem e ela começa a me falar ali, eu faço uma carta de anamnese, mais ou menos a pessoa já me diz como que foi a vida dela. Então ali, eu já nem olho o nome para não pegar o que é teu. Certo, entendeu? Entendi. Por exemplo, aí de repente a moça foi abusada sexualmente. E aí, se eu olho ali, eu digo, cara, já começa a subir o sangue. Nossa, né? Por exemplo, teve um treinamento meu que uma moça foi lá e disse assim, olha, eu fui abusada quando tinha 5 anos pelo meu pai. Pesado. E aí? Pesado. Cara, cadê esse cara? Me dá um rodo e me dá esse cara. Na hora me veio esse pensamento, me dá um rodo e me dá esse cara. E tem que honrar pai e mãe, né? Cara, e aí tem que honrar pai e mãe, tem tudo isso aí ainda. E aí o que acontece? O que nesse momento, é uma situação que me acontece. Sim. De cara, eu vou ali me compadecer, tadinha. Não, esse não é meu papel. O que eu faço na frente ali? Qual é o pensamento que me vem? Qual é a ferramenta que eu trago para mim ter estrutura emocional de suportar aquilo? Eu digo assim, olha, o que é meu, o que é do outro é do outro. Tá. Por exemplo, você chega ali, de repente tem um cadáver, você vai ter que fazer ali, tal, né? Não sei como é que chama lá, autópsia, não? Como é que chama? Vai ter que fazer análise, necrópsia, ou análise ali, né? Isso. Eu você me compadeço, tá uma mãe chorando e coisa, o que eu faço? Né? É ter o sangue frio, é pensar assim, cara, o que é meu, o que é do outro é do outro. Eu não vou me envolver com aquilo dali. Entendi. Eu não posso me envolver. E isso às vezes é em pequenas coisas. No dia a dia, pessoas vêm me se aconselhar. Putz, tá assim, tô passando por isso. Aí tu quer ajudar, tu quer fazer alguma coisa, né? Mas aí, de repente, tu tá entrando na área da outra pessoa. Tu tá entrando no campo da outra pessoa. Ou seja, eu tô entrando na vida da outra pessoa e, de repente, ela não tá me pedindo ajuda. Ela só tá me falando o que ocorreu. Então, o que eu, Robson, faço para me blindar de coisas, de informações negativas, de imagens negativas que eu vejo? Eu digo, cara, o que é meu, o que é do outro, do outro. Antigamente, exemplo, eu vi um acidente na estrada, parava, ia lá ver. Né? A Bíblia diz que deixar que os mortos cuidem dos mortos. Então, o que eu fazia? Cara, parei.
porque daí tu já ia ruim, aí parecia que acontecia tudo errado durante a viagem. Por quê? Eu me entrava numa coisa que não era minha. Cara, aconteceu, tem quem faça isso. Eu não sou médico para ir lá ajudar. Certo. Eu não sou enfermeiro, não tenho recurso nenhum para ajudar o cara. Né? Eu vou ali só para xeretar e ver o que está acontecendo? Não me contribui nada. Isso. Por que aconteceu isso? O cara era um pai de família. Cara, o que é dele, o que é meu é meu. Eu não vou pegar o que é do outro. Então, acho que uma das formas de se blindar emocionalmente, para quem é desse ramo, né? Através de um acompanhamento, eu acho que teria que ter, se não tem, como eu te falei, né? Um acompanhamento, psicólogo, terapeuta, para você entender isso aí. Cara, tudo aquilo que tu tá vendo, tá passando ali, né? É do outro, não é teu. Entendi. Porque senão a gente carrega uma energia muito forte, né? É pesado. Pesado, tem situações aí que, né, então, que, assim, quando eu entrei na segurança pública, eu vim de 20 anos de farmácia, farmacêutico, bioquímico. E aí passei no laboratório, normal, tudo branquinho, legalzinho, tudo gente boa, né? Tá lá. Aí você entra para a segurança pública, a parte da polícia científica, né? Aí você entra e dá aquele baque. Falei, cara, será realmente é isso, né? Será que compensa, né? Mas aí entra outras coisas, né? Eu queria ser concursado, né? Eu fiz a prova, passei, questão de satisfação, né? Isso. Mas a questão realmente psicológica é todo plantão. Todo plantão é uma incógnita. Você não sabe o que vai vir, né? E aí a gente tem uma rodovia muito violenta, a 163, né? E para eu trabalho 230 km de casa, né? Então eu pego a rodovia e trabalho com os acidentes da rodovia. Então, assim, realmente é tenso. Então eu vou lá, eu tava indo de carro, agora eu tô indo de ônibus, mas você entra dentro do ônibus cara, eu tô aqui. Né? Já então, vem os gatilhos. Já vem. O que eu vou fazer aqui? Eu escuto podcast, né? Tento distrair na mente, uma música, alguma coisa, mas não consegue dormir, né? Não consegue dormir. São 4 horas de viagem, 5 horas de viagem que você fica ali, né? Fica tenso. Mas realmente é isso. E daí eu venho buscando a fazer, né? A tentar não misturar, né? Então, E por isso que é importante também a questão de plantões, né? Então a gente faz plantão de 24 horas, descansa 72. Então realmente essa questão de plantão ajuda bastante. Ajuda, né? A desconectar. Desconectar. Mas eu sei que tá pensando em fazer aí concurso. Abriu um edital muito bom aí da Polícia Federal. Realmente, né, tem que ver se é isso que você quer, né? Porque o negócio... Pode frustrar depois. Né? Pode frustrar, né? Então a pessoa almeja tanto passar no concurso, chega lá, é totalmente diferente. Né? Porque a realidade é outra, né? E outra, não é só o trabalho em si, você tem as pessoas que estão ali junto com você no teu trabalho. Então... Não vai pensar que é tranquilinho, né? Você tem vários tipos de pessoas também que você vai ter que ir em qualquer lugar. Não escolhe, né? Não, você não escolhe, né? Não é que nem um emprego normal. Não, é isso. Daí você vai montar uma empresa e você vai selecionar seus colaboradores lá, não. Lá é quem passou, tá lá. Tá lá. E é muito difícil, né? Você tem que ter esse tino, né? Então, eu acredito que... todo mundo tenso ainda, né? Porque todo mundo tem essa... Não, e você fica assim, eu fiquei com gatilho, eu tava pensando aqui agora, de tocar o celular, porque fica um celular do plantão, a hora que ele toca, alguma coisa aconteceu. Alguém morreu. Batman, né? Alguém morreu, Batman. mais ou menos isso. E daí, depois, eu colocava no silencioso o meu celular, para não ouvir tocando, porque já fazia isso. Então... realmente essa parte psicológica é bastante interessante mesmo. E eu queria que você falasse um pouquinho mais a tua formação, Robson, né? Hoje, para você chegar para fazer esses treinamentos, né? Como que foi essa caminhada para o pessoal te conhecer um pouquinho mais e caso... Eu vou deixar aqui na descrição aqui do nosso canal no YouTube, do CSI Nortão, todas as informações se você se interessar nessa parte de desenvolvimento pessoal. O nosso querido Robson aqui vai deixar todas as informações aí para todo mundo entrar em contato para
conseguir desenvolver pessoalmente, né? Isso é bastante interessante. Obrigado. Eu comecei assim, eu sou engenheiro agrônomo de formação. Formei em 2000, janeiro de 2000, vim para o Mato Grosso, sou engenheiro agrônomo. Aí, de 2012, aí eu saí da área. E aí comecei a buscar outras coisas para fazer. Né? Hoje a gente tem algumas empresas dentro da cidade. Mas a ideia foi assim, aí na pandemia surgiu a ideia, os amigos começaram, Robson, ajuda a gente, ajuda aí. Né? Todo mundo estava mal, sim, né? Psicologicamente, putz, não sei o que vai ser da minha empresa, não sei o que vai ser disso, né? Era uma incógnita, né? Sim. A cidade fechou dia 14 de março, se não me engano, 2020, né? Isso. Daí eu comecei a fazer um grupo, tipo uma mentoria, dentro daquilo que eu já vinha, que eu praticava comigo, né? Em questão de fé, sim, em questão de autodesenvolvimento, né? A autoajuda, a busca, né? Porque eu acredito que todos os recursos estão na gente. Tudo tem que estar na gente. Entendi. Tudo tem. Por exemplo, o meu treinamento, eu costumo falar, daqui para frente, eu não sou teu padre, não sou teu pastor, não sou teu mentor, você tem que se virar. A gente entrega ferramentas que tá ali e aí diz, cara, é isso aqui, ó. É só repetir para outras coisas da vida. Vai dar o caminho. A hora que vem, tá aqui, tá o caminho. Por quê? Porque tem que ser livre, né? As pessoas têm que ter liberdade. Né? Liberdade de escolha, liberdade de poder criar a sua própria vida. Lá no treinamento pode ver que eu falo o que eu fiz, o que aconteceu comigo. É um caminho, né? Para ajudar as pessoas a avançar. E com isso, então eu fui... E eu digo assim, cara, eu preciso de uma ferramenta mais forte para ajudar o pessoal. E nisso, por acaso, né? Como acontece hoje na internet, a gente... tal do algoritmo, fui buscar, né, como fazia para quebrar crenças, né? E aí apareceu uma formação do Instituto Kesher, né, do André Kesher, que é um dos maiores do Brasil hoje, é o maior formador de treinadores comportamentais do Brasil hoje. Certo. E aí eu fui para lá fazer a formação, em plena pandemia, até foi meio escondido num hotel lá no interiorzinho da Bahia. Hoje as formações é tudo em São Paulo, certo, em grandes hotéis. Mas na época foi num hotelzinho lá em Amália Rodrigues, se eu não me lembro, uma cidadinha bem pequenininha entre Feira de Santana e Salvador. A gente ficou lá, meio mocosado, chegou todo mundo de máscara, meia hora depois ninguém mais já usava máscara, né? E aí eu fiquei uma semana lá, tô entrando no domingo e saio no outro domingo, só trabalhando isso, das 9 da manhã, 2 horas da madrugada, pelo menos todo dia, trabalhando toda essa questão de dinâmicas, né? A gente aprende a técnica, né? Da dinâmica. Com certeza. Então, é controlado, né? Tudo controlado. É um negócio... Eu sempre costumo dizer, né? Que a gente tá num ambiente seguro. Tá ali, mas vai andar no carro de vida. Cara, tá num ambiente seguro. Vai dar uma furadinha? Pode ser que dê uma furadinha. Pode, né? Vai muito da indução, vai muito do processo que a gente tá criando ali. E aí eu fui atrás, então eu fiz essa formação. Quando eu cheguei lá, cara, só tinha cara assim... Só PhD em hipnoterapeuta, power não sei o que, era... Como é que é? Coach, master coach, bicoach, bivolt. Eu digo, rapaz, eu sou engenheiro agrônomo. Rapaz do céu. Só que eu sempre fui um cara de ação. Eu sou um dos meus perfis comportamentais, é o executor. Então eu gosto de executar. Eu aprendo, eu já faço logo, que é para mim botar em prática. Entendi. Então eu saí de lá, mesmo não tendo outras formações que depois com o tempo eu fui fazendo, porque vai ajudando, de coach, sim, de PNL, não constelação, mas formação sistêmica e leadership, aí para a parte de empresa também o comportamento de funcionários da empresa. Eu fui buscando agregar mais ferramentas para poder ajudar as pessoas, né? Entender melhor, né? Porque todo dia você aprende de uma maneira diferente, né? Todo dia você aprende com uma pessoa um perfil diferente. Porque ninguém é igual, né? Todos nós somos seres únicos. E que nem a gente estava falando em mudança, né? Uma coisa que eu tenho muito, um conceito que eu tenho muito forte dentro de mim, assim, quando eu quero que o outro mude, por exemplo, se eu quiser, Michel, nós somos amigos, mas cara, tu tem que mudar, tu tem que, sei lá, tu tem que parar de fazer isso, tem que parar de beber, tem que parar de sei o quê. Eu tô querendo o quê? O que eu quero quando eu faço isso com alguém? Você quer que ela mude, é isso? Isso, mas... Beleza, por exemplo, se eu pedir para minha mulher, amor, eu quero que você seja mais assim, seja mais assado. Na verdade, o que a gente quer quando a gente pede para outra pessoa mudar? Eu quero que ela fique igual, parecida igual a mim, fique igual a mim. Entendi. E aí isso que é a maioria das brigas, né? Dentro de relacionamentos, de negócios, em tudo, de sociedades, porque eu fico querendo que o outro seja igual a mim. O dia que eu entendo que o outro é diferente de mim, isso é bom, e ele vai ser bom naquilo que eu não sou, por exemplo, eu sou comunicador e executor, é meu perfil. Então eu sou o cara que falo
e que gosto de ir fazendo, eu não planejo nada. A minha esposa, o que ela é? Planejadora e analítica. Tudo ela quer saber os porquês, ela tem que botar numa planilha, ela tem que fazer conta antes de tomar decisão. Entendeu? Entendi. Então, quando eu e ela nos juntamos, somos bem diferentes. Quando eu entendi isso, até o casamento muda. No trabalho muda, no casamento muda, porque eu entendo como o outro funciona. Então eu disse assim, cara, então eu tenho que trabalhar com aquilo que ele é bom, não quero que ele seja igual a mim. Então eu busco alguém, aí eu entendo como eu sou, digo assim, quem me complementa, quem vai fazer aquilo que eu não dou conta de fazer. E na empresa, quem que cuida da parte de planejamento, quem cuida da parte financeira, é alguém que tem esse perfil, diferente do meu. Eu não sou o cara para isso. Se tiver que fazer, eu até trabalho, mas não é o meu perfil. Então, quando a gente busca querer mudar o outro, eu estou querendo que o outro seja igual a mim. E quando eu entendo que todo mundo é diferente, cara, fica mais leve os relacionamentos. Entendi. Né? Você entende o outro. Por que o marido 2 minutos está pronto e a esposa leva um tempão? Aí quando fica tudo mais leve. Fica tudo mais leve. Essa reflexão é bastante válida, né? E normalmente você também procura pessoas que realmente remete alguma... É igual pai, igual mãe também no relacionamento. Existe também isso, né? Existe muito, também... muito. Na verdade, assim, a gente repete padrões, né? Tá. Até mesmo padrões comportamentais, porque são padrão comportamental. Por exemplo, tu vai ver... Às vezes a pessoa, ele está procurando uma mãe, né? Porque na verdade não é a mãe, é alguém porque ele tem um padrão de esposa. Qual é o padrão de esposa? É aquele padrão lá. Entendi. Que é a mãe dele. Quem foi a mulher que ele viu como esposa? É a mãe, né? Tinha um exemplo de uma pessoa que ela estava num relacionamento, as pessoas falam tóxico, eu não gosto dessa palavra, né? Mas assim, um relacionamento com um cara que não tinha nada a ver com ela. O cara batia, né? Já acontecia de tudo. E um dia eu entendi assim, eu me perguntei, me questionei, por que ela tá tanto tempo com esse cara e não larga do cara, já perdeu um monte de amizade, porque todo mundo se afasta, né? Briga, de rolo, confusão, né? Um dia eu entrando no consultório dela e perguntei, fulana, o que teu marido aí tem a ver com o teu pai? Ela olhou pra mim e disse assim, tudo. Então o padrão de marido dela era o pai. Então mesmo que ela não queira conscientemente, inconscientemente, ou seja, lá no subconsciente dela, existe uma informação, um padrão de marido. Entendi. E o que ela vai atrair para a vida dela? Aquele padrão. Então, por isso que para poder entrar num novo relacionamento, muitas vezes eu até brinco, né? Olha, ressignifica antes de... Tá, acabou o namoro, conseguiu acabar o casamento. O caso dela, ela saiu desse casamento porque o cara não ia mudar. Era um caso. Sim. Se tu orar, vamos orar e ele vai mudar. Se eu levar ele para a igreja, não vai mudar. Já é o jeito da madeira. É o jeito da madeira, a não ser que o cara queira e muito, e mesmo assim vai ser difícil. Mas se tu quiser investir nisso, né? Ela por um tempo investiu e depois viu que realmente não dava. Conseguiu sair do relacionamento. Aí eu digo, agora vem para cá, vai demorar um pouquinho, não entra no outro relacionamento. Por quê? Porque o outro vai atrair um cara pelo menos igual a ele ou até pior. Tá. Não é aquilo que às vezes tu vê um amigo que tinha uma mulher que não era muito legal, depois ele abandona, vem outra, aí tu olha assim, isso é pior que a outra. Entendi. Não é? É isso que acontece. Então, vamos ressignificar. Então, a gente entendeu que ele era igual ao teu pai. Então, ela foi para uma constelação sistêmica, foi lá. Durante o treinamento também a gente fez algumas dinâmicas, onde trabalha com o pai e com a mãe, onde ela pode dizer para o pai que aquilo ela não queria mais para a vida dela. Né? E aí ela foi ressignificando e hoje ela está no relacionamento nota 1000. Que legal. E aí você também puxa por perdão, né? Quando você puxa essa questão de liberar, né? Que na verdade o perdão não é para a pessoa, né? É você, né? O perdão é uma corrente, é uma amarra muito feroz. Porque assim, é que a gente tem que entender o perdão. Geralmente a gente pensa que o perdão tem que ser liberado por quem machucou a gente, não é? Tem muitas pessoas que vêm dizer assim, olha, não, ele me feriu, ele me traiu, ele tem que vir pedir perdão. Entendi. Não é isso. É quem recebeu. Quem recebeu, quem sofreu o dano, quem sofreu o prejuízo. Por exemplo, se tu pega um dinheiro comigo, né? Certo. Vamos lá, tu pega um dinheiro comigo, daí tu não consegue pagar. Adianta você me pedir perdão? Não, né? Quem tem que perdoar sou eu, dizer assim, você não me deve mais nada. Verdade. Eu entendo que é por aí. Então, quando as pessoas têm consciência que quem tem que perdoar é quem sofreu, de alguma maneira, o dano. Por quê? Porque, partindo da premissa, então, que tudo é comportamento. Então, o cara, ele agia daquele jeito no relacionamento, no casamento. Vamos dizer dessa minha amiga aí. Sim. Porque era o padrão dele, como marido, que ele viu o pai ser. Ele só entrega o que ele tem, né?
Entendeu? Então, para ele, aquilo era natural. Entendi. Ué, meu pai fazia isso com a minha mãe, é natural. Normal. Entendeu? Então, ele não tinha outro padrão de ser marido. Mesmo que conscientemente, às vezes ele dizia assim, cara, eu não quero ser igual ao meu pai. Mas lá dentro, subconsciente, está essa informação. Então, o que acontece? Ele tem que, para ele quebrar isso, não vai conseguir quebrar. Então, é o outro lado que tem que perdoar. Porque para ele fez tudo normal. A minha esposa é bem diferente de mim, vou dar um exemplo. Então ela, volta e meia, ela falava de um jeito que aquilo me deixava magoadinho. E aí ela não vinha me pedir desculpa depois. E aí até que eu entendi que é o jeito da Madeira, que é o jeito dela, que não é que ela foi criada daquele jeito, não vai mudar. O que eu tinha que fazer? Aprender a liberar perdão todo o tempo. Se eu me sinto ofendido com aquilo, se eu me sinto lesado com aquilo, eu digo assim, já perdoo no automático. Entendi. Entende? Então, quando você perdoa, não é que você está liberando o outro, você está se liberando. Porque às vezes no relacionamento, o cara foi lá, putz, o cara aprontou, traiu, putz, errou, cara. O cara errou, e aí, traiu. A gente não sabe como era aquele relacionamento, o cara queria sexo dentro de casa, a mulher não tinha, ou sei lá, o que podia acontecer. Sim, então sim. A gente julga pelo que os dois falam, né? Mas Correto. vamos dizer, a gente não sabe o que aconteceu. O cara traiu, alguma coisa levou ele a trair, beleza. Não estou botando a culpa nela, mas também vamos redimir ele da culpa, né? Certo. Então o que acontece? A mulher fica aqui, cheia de mágoa, cheia de dor, que ele me traiu, o cara pega, desvencilha, ele vai lá, daqui a pouco ele arruma uma outra parceira, vai viver uma vida, o cara começa a prosperar, o cara avança. Eu tenho exemplos muito práticos disso, de pessoas que já passaram pelo treinamento também. E aí o cara avança, entra no outro relacionamento, o cara é feliz, a vida dele até financeiramente cresce. E a mulher tá aqui arrancando corrente. Ele, porque ele fez aquilo, ele traiu, mas na mente dele aquilo não era errado, digamos assim. Certo. Entendeu? Entendi. Foi um erro, mas cara, tá? Ele não ficou se culpando por causa disso. Ele foi viver a vida dele. E ela fica aqui cheia de mágoa. Não consegue entrar no outro relacionamento, porque qualquer homem que vier agora vai trair ela. Entendeu? E ela não consegue liberar perdão pro cara. Diz, não, quem tem que me perdoar? Ele que me traiu. Então, na verdade, não vai ter uma permissão, não vai se permitir, né? Não vai se permitir. Entendi. Então, o perdão tem que partir de quem sofreu o dano. Por exemplo, se eu te emprestei dinheiro e você não me paga, cara, chegou um limite que eu disse assim, ó, não precisa me pagar mais não. Eu tenho que te liberar perdão. Entendi. Entendeu? Então, é a mesma coisa dos relacionamentos, em tudo que a gente passa aí, o perdão é poderoso. Porque depois que tu perdoou, vai embora. Desamarrou e foi. Porque a pessoa que não perdoa é que nem aqueles, antigamente os desenhos, né? O cara com aquelas bolas de presidiária, né? Peso, né? Carregando aquele peso. Porque a outra pessoa, cara, é normal para ela, a vida dela seguiu, ela não se apegou àquilo. Entendi. Realmente é dispensar, né? Não, é dispensar. É dispensar porque... Assim, não é fácil, eu sei que não é, né, cara? Por exemplo, assim, como é que você fala, né? Você falou antes, tem que honrar pai e mãe, né? Por exemplo, aquela moça que foi abusada pelo próprio pai. Como é que você diz perdoa? Né? Ou honra teu pai. Putz, quer prosperar na vida e quer ter vida longa? A Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias aqui na terra e para que tudo que tu faça prospere ou vá bem. Quer prosperar e morrer velhinho? Honrar pai e mãe. Mas aí como é que tu honra pai e mãe sabendo que o cara abusou dela? Como é que tu fala para uma pessoa? É porque a gente aprendeu que honrar é amar. Não, tem que amar. Não, honra não é amor. Honrar, no caso de honrar o pai e mãe, é honrar por eles terem te dado a vida. De alguma forma ele te gerou. Você nasceu dele, você veio dele. Então é ser grato. Então é ser grato pela tua vida. Gratidão. Que ele gerou. Só isso. Tu não precisa conviver. Como é que tu fala para ela conviver? Tu acha que ela tem uma filha, vai deixar a filha com o pai que abusou dela? O vô? Nunca. Entendi. Imagina, não tem lógica. E nem tem como tu convencer essa pessoa. Claro que você tem que instruir ela, libera perdão. Sim. Não é porque tu liberou o perdão e honra que tu tem que conviver com aquela pessoa. Que vai anular, né? E que vai conviver com aquela pessoa. Então, na verdade, ali, prática. Então, você tem uma tábua de madeira, fez uma coisa ruim, o cara colocou um prego lá. Então, você vai tirar o prego, liberou o perdão, mas o buraquinho fica. Tá lá. E vamos mais longe nesse negócio da mente, olha só, né? Cara, e o que levou esse pai a abusar da filha? Talvez é uma vítima de outra vítima, né? De repente ele foi abusado por um pai, por uma mãe, por um tio, por alguma coisa também, e aquilo era normal. Daí vem repetindo o padrão. Repetindo padrão, hereditária. Um exemplo por exemplo, assim, às vezes as mães chegam lá, uma mulher que foi
abusada. E ela sempre disse, olha, o meu maior medo é que a minha filha fosse abusada. O que aconteceu? A filha dela foi abusada. Devido a... Repetiu o mesmo padrão dela. E tem muita coisa também do pensamento, né? Pensamento, porque então, o medo, ele tá meio que a lei da atração. Uma fé negativa. Totalmente. Meio não, totalmente. Né? Entendi. Então, toma cuidado com o que você pensa. Tem que ter cuidado. E assim, e aí, por exemplo, até é uma forma assim, não defendendo o cara que abusou, né? Não, mas ali tem, pode ser que tenha, não sei, pode ser que seja genético, de um tataravô que o cara era um tarado e aí o gene veio ali no cara. E aí? Entendi. Entendeu? Tudo pode ser. Eu acredito que assim, as opções estão aí na mesa. Não exime a culpa, isso. Mas né? assim, tem que... Porque a gente tem que olhar pro outro lado, né? A gente tem que saber o outro lado da versão, né? A causa raiz, né? Causa raiz. E tratar a causa raiz. A gente tem uma outra visão. Que nem eu falar, né? Eu desenhar um 6 aqui pra mim, né? O que eu tô vendo 6? O que tu tá vendo? 9, né? Nós vamos ficar discutindo acerca da mesma visão do mesmo assunto. Cada um tem uma visão, cada um tem um campo de visão diferente. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir pro teu lado e ver que tem uma outra situação que acontece para tu ver um 9. É a mesma coisa num abuso, numa traição. Por que o cara traiu? Vamos olhar lá do outro lado, né? Porque tem um padrão, tem algo ali que a gente tem que é muito forte também. Tem toda... de como ele foi educado, né? Não caso, tirando esse caso aí, né? Mas falando como se fosse pessoas, né? A pessoa ela vem com um padrão replicado, né? Do que foi ensinado para ela. É perfeito o que você falou. Então... Por exemplo, nós nos tornamos aquilo que os outros querem. Isso né? mesmo. Vamos botando um monte de informação. A gente nasce zerado. Tem um livro do Bob Proctor onde fala, você nasceu rico. Todos nós nascemos ricos. Pode ver que criança quer tudo. Ele vê, ele quer. E aí vai dizer, não, meu filho, não tem dinheiro para isso. Aí a gente vai empobrecendo a criança. Então vai dizendo, isso não pode, isso não é legal, isso aqui, escassez. E isso é nos relacionamentos. Às vezes a mulher tá ali dizendo, a mãe não teve um relacionamento bom, tá dizendo pra filha, o homem não presta, minha filha. Né? Todas as informações que tá tendo ali vai moldando aquilo que a gente nasceu. Eu acho que a gente nasce para ter uma vida plena. Eu acredito que Deus, né, nos trouxe para cá, Jesus veio para cá. Fala assim, a Bíblia diz, olha, e o ladrão vem senão para quê? Para matar, roubar e destruir. Mata os teus sonhos, mata a tua vida, rouba tuas finanças, rouba teus sonhos, destrói família, destrói casa, destrói empresa, destrói tudo. O ladrão vem para isso. Certo. Aí Jesus fala assim, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Então a vida que a gente está vivendo está sendo abundante? E essa palavra vida no original quer dizer zoe, ou seja, a própria vida de Deus. Será que a vida de Deus tem falta? Não. Será que está ficando doente? Deus está lá doente, esperando na fila do SUS ser atendido? Não, né? Então, Jesus, qual é a vontade de Deus para a nossa vida? É abundância. Eu acredito nisso, eu confio muito nisso. Entendi. Então a gente nasce, eu acredito que a gente nasce sabendo disso. Entendi. E aí, dependendo do meio que a gente é colocado ali, na família que nos recebe ali, vai ter aquele monte de crenças que vem, então, raciocinando, Deus já veio, então só toma posse. Só toma posse. Já está aqui. Já está aqui. Entendi. Só que aí, independente do lar, das crenças daquela família, é que vão tornando aquela criança pobre, digamos assim. Interessante. Eu tava vendo eu sou bastante assim. Eu, quando era pequenininho, eu lia Barça, cara. Barça, não tinha Barça em casa. Então eu tinha Barça em casa e eu começava a ler, não tinha Google, não tinha nada. Eu sou bastante curioso. Eu tava lendo uma reportagem que existe na China mais superdotados do que a população americana. Olha aí. Mas o que acontece? O ensino chinês trata a criança sem... Existe uma metodologia que eles estão aplicando que toda criança é superdotada. Só que ele faz o quê? Ele em habilidades, skills. Né? Então vai ter toda criança vai ter uma habilidade macro em alguma região. Então é música ou é habilidade em esporte. Aí trabalho específico naquilo. Porque assim, eu vejo assim, a gente gasta dinheiro tentando reforçar o que a gente é ruim, né? Não é verdade? Perfeito. Então lá, meu filho ele é excelente na música, cara. Só que ele é mais ou menos na matemática. Coloquei no Kumon. Né? Fazendo um merchan, eu coloquei na aula de matemática. Então assim, cara, tem que colocar ele na aula de música. Cara, então existe, né? Minha filha gosta muito com trabalho manual.
E daí, não, coloquei na aula de português porque ela é ruim. Então, assim, a gente fica gastando energia no que é ruim. E senão a gente poderia gastar energia no que seria bom. Agora, me vem um exemplo até diferente disso aí, da minha época de agrônomo ainda. Certo. Por exemplo, às vezes eu chegava lá num agricultor, numa área, ele tinha 2 pedaços de área. Uma área boa e uma área mais fraca, digamos assim. Certo. E aí ele pegava e dizia, aí ele via aquele soja mais fraco e o soja mais forte. Então aí eu chegava com um adubo foliar, com micronutrientes, foliar. Aí ele queria comprar para usar em qual área? Uma área que está boa ou numa área que está ruim? Né? Ele queria para botar na que está ruim. E eu dizia assim para ele, porque eu já tinha feito experimento, e o que acontecia? Se eu colocasse naquele que está ruim, tem uns macro ali que eram muito mais precisos, digamos assim. Naquela que estava ruim, o que ia acontecer? Ela ia ficar bonitinha, verdinha, o soja. Sim. Mas não ia dar produtividade. Se colocasse na boa... Na boa, o que é bom e botasse mais, rapaz, dobrava. Então aqui era jogar dinheiro fora. Entendi. Na ruim. Cara, o que é ruim já era ruim. Não trabalha o que é bom. É bem isso aqui. Então eu dizia para ele, ó, coloca na soja. Aí dava 4, 5 sacos a mais. Vamos dizer, opa, gastava um saco, que era o custo daquilo ali, mas te dava 5 de retorno. No outro lá, gastava um saco, não dava nada a mais. Entendi. Só ficava bonitinho. Então isso aí na nossa vida é desse jeito também. Então tem áreas da nossa vida, cara, se eu sou bom nisso, que nem eu falei, eu sou bom em comunicação e execução. Para que eu quero me tornar bom em planejamento? Eu vou arrumar alguém que faça isso para mim, velho. Eu vou seguir naquilo que eu sou bom. E vai fazer um reforço no que trabalha mais naquilo ali. Melhor. Vai se especificando mais naquilo ali. Ah, muito, cara. É top, muito né? Bom. Não, eu acho que é isso mesmo. Isso aí tu falou aí agora com os filhos da gente, é isso aí mesmo. A gente tem que ver no que eles são bons. Incentivar assim, você não dá pra também largar, não. Então você não vai estudar mais. Você é bom em música, vamos estudar, né? Também não é isso, né? Mas a gente tentar reforçar. Porque tem que botar comida para aquele soja. Também não dá pra extinguir, né? Não dá pra extinguir. É isso aí. isso realmente. Nessa conversa eu falei, cara, eu acho que o caminho é esse. É isso aí, a gente vê as qualidades. É que nem aquilo que eu falei. Quando eu entendo como é o perfil comportamental da outra pessoa, eu começo a olhar naquilo que ela é boa. É que nem quando eu vi o perfil da minha esposa, né, entendi essa questão de perfil comportamental, cara, eu comecei a olhar as qualidades dela. Entendi. Os defeitos, cara, já tá. Os defeitos da gente, eu acredito que os defeitos já nos trazem digamos, uma recompensa, não uma recompensa, mas nos traz um julgamento já, né? Tá. Por exemplo, meu filho, eu sempre levo ele e uma coleguinha para a escola. A menininha, por exemplo, semana de prova, a menina tirou 9,5 numa prova, ela já entra quase chorando dentro do carro. Caramba. Porque o negócio dela é 10. E o meu menino entra, se tirar 6, ele já entra fazendo festa. Mais do que tivesse tirado 10. Né? E às vezes ele tira a nota mais baixa, e aí esse é o pai desse meu... mas aí tu pune ele? Como é que tu faz? Eu digo, eu não puno. Como tu não vai punir, cara? Deixa sem videogame, sem não sei o quê. Digo, cara, a própria nota já é uma punição. Porque tu acha que tu não fica com vergonha, todos os coleguinhas tirar 10 e tu tirar 4, 5. Com certeza, né? Ali já é uma punição. E aí eu, como pai, que é para proteger e ajudar ele a crescer, eu vou chegar ainda punindo mais? Não, eu não puno. Eu digo, cara, mas não que eu não diga assim, cara, na próxima tem que melhorar isso aí. Tu não precisa ser nota 10, né? Tu não precisa ser nota 10. Mas tem que melhorar, porque eu tô pagando aqui, a gente paga, o papai e a mamãe, então tu tem que dar um mínimo para tirar o mínimo, cara. Tem que fazer para passar. Não sei o tanto que tu vai ter que estudar um pouquinho mais, não tem como não passar. Você tem que se dedicar um pouquinho mais. Tem que cumprir tabela. Eu sei que isso aí é chato, essa matéria é chata, o pai também já foi ruim de química, mas você tem que fazer para passar, tem que dar teus pulos. Se tu tem inteligência para tirar 10 em história, tem para tirar em química, só não tem afinidade, mas tu vai ter que trabalhar um pouquinho para pelo menos tirar a média. Entendi. Eu não puno, porque antigamente teve uma época que a gente punia, mas aí a gente entendeu, eu e minha esposa, que a própria nota já era punição, já era uma vergonha para ele. É um reforço negativo, né? Então, cara, e aí a gente como pai ainda vai ir lá e condenar? Mas e quando tira nota boa? Cara... Qual que é o ideal? Eles se gavam. Mas assim, eles não têm o foco de nota muito boa. Para eles é como se não... Mas não tem recompensa também na nota boa? Não tem. Eles não, Entendi. Não chega a ter recompensa. Entendi. Não é que seja por obrigação. Então é por obrigação? Não, cara. É assim, tu tem que ser feliz estando bom, estando ruim, não é?
Alegria, tem que, não é no casamento, não é na alegria, na tristeza, a gente tem que estar ali. Então é a mesma coisa. Cara, eu acredito que assim, todo tempo é bom. Não tá bom, vai dando glória, né? A Bíblia diz. Não tá bom, vai dando glória do mesmo jeito. É que na verdade é a fé, né? Se tá ruim, ele é Deus. Se tá bom, ele é Deus. É Deus. Por exemplo assim, fé é chamar a existência das coisas que não são como se já fossem. Então quando eu peço algo pela fé, eu já acredito que já recebi ali. Às vezes as pessoas me diziam assim, putz, Robson, tu conseguiu comprar o carro, mas parece que tu não está expressando felicidade, não está fazendo festa, né? Não era o carro que tanto queria. E digo assim, não, eu já comemorei no dia que eu declarei que esse carro ia vir até mim. Então lá eu já faço a festa. Entendi. Eu já comemoro antes. É que a gente quer comemorar depois que recebe. Mas se a fé é chamar a existência o que não é como se já fosse, então eu penso assim, como é que seria se eu já tivesse aquele carro? Eu ia fazer a maior festa, então eu já faço a maior festa ali naquela hora. É como se eu estivesse dizendo, cara, já é meu. Eu posso não estar com ele ainda aqui, ele não materializou ainda para mim. Mas a hora que ele chegar vai ser só material, porque eu já me alegrei aqui. Por isso que é importante o painel do extraordinário. É isso aí. Você mentalizar. Mentalizar, isso aí. Eu mentalizei lá, mandei pra você. Mentalizar e já se alegrar, entendeu? Isso. Porque a alegria é a emoção de... Aquele sentimento como se estivesse lá. A Bíblia fala que a alegria é posição de quem já venceu. Tá. Então quem vence está alegre, não fica? Sim. Então a alegria é posição de quem já venceu. Então quando eu me alegro, quando eu faço um quadro dos sonhos, um quadro extraordinário, como você falou, né? Quando eu já coloco a emoção da alegria, de que eu já recebi aquilo ali, eu estou colocando a emoção certa, com o pensamento ali, ou seja, com a imagem naquilo ali, e aí o que aconteceu? Meus comportamentos vão mudar. E aí porque pensamento gera uma emoção, um sentimento. Esse sentimento gera o quê? Um comportamento. Então meu comportamento vai mudar. Entendi. Eu vou começar a olhar. Buscar. Por exemplo, tá lá, eu quero um... Disney, vamos pra Disney. Vamos pra Disney. Por exemplo assim, aí vai parecer só propaganda Disney. Aquela coisa, eu quero um Uno vermelho. Aí tu começa a olhar 10, nunca tinha visto um Uno vermelho. Agora só aparece um Uno vermelho. Entendi. Entendeu? É tudo energia, né? Tudo energia. Rapaz, é verdade. A gente... Bom, tomara que você esteja gostando aí, gente. Quero ver. Dá o like aí, gente. Compartilha. A gente tem um lema aqui no nosso podcast, nosso canal do Papeando com Papo. Você gostou, manda pros amigos. Se você não gostou, manda pro inimigo. Não, para aquelas pessoas que não gostam. Mas manda. Faça alguma... Haja, ação. É isso aí, Robson. A gente tá já caminhando pro final. Eu queria que você falasse aí agora dos teus produtos, né, do Triunfar, que eu estive contigo aí no sábado e domingo, e queria que você falasse, divulgar, né, como que faz. Perfeito. Eu sei que você tem uma escola de oratória. Isso. E fala aí dos produtos pra gente... Então, Triunfar, né? Então, como você falou, um produto. O meu produto de entrada para quem quer vir para os meus treinamentos é um Triunfar. No Triunfar, então, a gente trabalha o quê? Essa parte de crenças, traz uma linguagem para as pessoas entenderem como é que funciona o nosso subconsciente, onde estão todas essas informações, de que maneira a gente pode mudar isso, e a gente apresenta ferramentas, como você mesmo falou, ferramentas para participar, né, para mudar isso. Então, o Triunfar é um produto de entrada, digamos assim. Correto. Depois tem um Triunfar Master, por quê? O Master eu trabalho de uma maneira mais forte ainda. Certo. Mas aí você já conectou comigo. Às vezes você chega cruzão, nunca fez nenhum treinamento e cai lá. Se eu te levasse já para o Master, tem gente que já quer vir direto para o Master. Entendi. Daí você não consegue conectar, você não consegue se muito liberar. Impacto, é muito impacto, é muito forte. Entendi. Né? Entendi. Então tem o primeiro contato, que é o Triunfar, onde tu vai ali, tu já se aclimata comigo, já me conhece, a gente já cria um rapport, a gente já cria, tu cria me dá uma credibilidade, né? De que tu sabe que eu tô ali por você, que nada que vai fazer ali é só para você avançar e não para você retroceder. Correto. E aí a pessoa fica preparada para o Triunfar Master, né? Que aí são 3 dias, a gente fica realmente imerso em algum lugar, né? A gente fica numa chácara, entra numa sexta-feira, sai num domingo. Dorme lá. Dorme lá, são 50 horas de treinamento aí. Intensivão, top das goiabas, que nem diz outro, né? E aí tem um outro que dá continuidade, que é o Triunfar Extreme, que aí é uma caminhada de 240 quilômetros. 240 quilômetros? Uma praia que é considerada a maior praia de extensão territorial do mundo. Praia do Cassino. Na verdade, existe uma briga, que na verdade
a maior parte da praia Rio Grande do Sul, é a né? praia do Hermenegildo. É que o cassino é mais famosa. Entendi. É que o cassino soma a parte do cassino com a praia do Hermenegildo. Tá, daí fica 200. Aí, porque do cassino mesmo, se eu não me engano, não vou falar, não vou chutar, mas é de 50 a 60 quilômetros. Certo. Aí o restante ele pega de lá, que é do Hermenegildo. Certo. Que é a verdadeira, até tem uma placa lá, aqui começa a verdadeira maior praia do mundo. Mas fora isso, fora essa discussão, são 240 quilômetros que a gente caminha, não pega telefone, a gente tem que dormir acampado todo dia, não tem carro, não tem casa, não tem nada, não tem... Faz a comida, tudo. Tem que fazer comida, tudo tem uma equipe que a gente leva, né? Faz, mas são assim, caminhando em média 30 quilômetros por dia, na areia, atravessando dunas, atravessando riacho. Entendi. Entendeu? Se desconectar desse mundo, onde não vai ter internet, não pega celular, não pega nada. 8 dias de total conexão com aquilo que você acredita que é divino e você mesmo, né? Teu eu superior, digamos assim. Entendi. Se desligar desse mundo. Então, e como você falou também, a gente tem a escola de oratória, a Vox to You, que é uma franquia da maior escola de oratória da América Latina. Então, nós estamos sediados aqui já em outubro, completou 2 anos do ano passado, já estamos quase 2 anos e meio aí. Muito legal. Aqui na cidade, com várias turmas, né? Onde que traz uma metodologia para oratória, né? Muitas dizem, mas eu não quero, não vou ser pregador, não vou subir em púlpito, não vou subir... Não, a oratória é para conversa, é para o diálogo do dia a dia. Por que muitas vezes um casal discute? Porque não sabe se comunicar. Às vezes tu tá falando, é que nem aqui, tá lá, o 6 e o 9, estamos discutindo. Entendi. E nenhum sabe passar, não sabe passar mensagem. Ou, por exemplo, que nem você. Você tem uma mensagem dentro de você, não tem? Ela está aqui no podcast, uma mensagem para você propósito, dentro de treinamento, dentro de um produto que você quer lançar, dentro de um livro. Todos nós temos uma mensagem, todos nós temos uma carga de vida que pode ser contribuição na vida de outras pessoas. Mas se eu não sei passar isso, se eu não sei falar, se eu não sei entregar, se eu não sei fazer um storytelling, ou seja, saber contar uma história, você não vai cativar outra pessoa para assistir, para chamar a atenção, para te ver. Então a oratória, ela vem com isso, né? Ajudar a trazer, através de uma metodologia, trazer transformação de vida, né? Onde que as pessoas vão saber passar a mensagem, seja numa conversa 2 a 2 ou de uma plateia. Ele vai usar a oratória para uma entrevista de emprego, até mesmo para apresentação, né? Fazer como política, né? Política, políticos, também, né? Tem verdade, na época da política a gente recebe muitos políticos, né? Interessante. Um advogado, às vezes o cara tá lá, o cara sabe tudo de lei, mas não sabe defender um cliente. E aí? Entendeu? Não tem como. O cara não tem uma oratória boa, né? Para ir lá e saber se expressar. Né? Então, tudo isso aí, a oratória vai trabalhar sempre. Né? Excelente, excelente. Robson, então, finalizando aqui, vou deixar o que você quiser falar aqui para essa câmera, fica aberto, e tem todo o tempo que você quiser, tá? Pode falar a mensagem que você quiser, tá aí no nosso público. Espero que, com certeza, o pessoal vai reverberar esse conhecimento, e eu acredito que se a pessoa nunca ouviu falar nisso, plantou a sementinha para ela buscar e ser melhor, né? Sempre buscando ser um ser humano melhor, né? Perfeito. Sempre quando eu tenho uma frase comigo que todos os meus treinamentos eu sempre digo, né? Que eu só posso levar as pessoas até onde eu já fui. Então, se algum dia você tiver interesse de se juntar a mim, de se associar a mim através dos treinamentos, entenda que tudo que está lá, tudo que eu vou te falar lá, não é porque eu li num livro, porque vi num palco, não, é o que eu vivi. Então, tudo aquilo que eu vivi e vivo até hoje e tenho a minha vivência diária, aonde que eu fui, eu já posso te levar. Eu só posso te levar a andar 240 quilômetros, que eu fui lá a primeira vez, só eu e um outro amigo, fui sozinho, basicamente, eu e outro amigo. E mais 2 amigos, né? A gente foi sozinho. Eu fui lá primeiro para depois levar uma galera. Depois a gente foi em 14 pessoas para lá. Né? Nessa maior... Então eu tenho esse lema comigo. Eu só levo as pessoas até onde eu já fui. Né? Tu quer um bom relacionamento no teu casamento? É porque eu tenho um bom relacionamento. Eu não vou falar para você de relacionamento se meu relacionamento fosse destruído. Né? Não teria congruência. Então congruência é algo que eu tento sempre buscar e trazer para minha vida. Se não tá bom, eu vou falar, cara, não tá bom. Né? E então trazendo isso e trazendo todo esse aspecto de mudança, mas das mudanças daquelas que você quer para sua vida, não é a que os outros desejam para sua vida. E uma das coisas que eu gosto de trazer para as pessoas é liberdade.
Liberdade, né? Às vezes as pessoas colocam, eu quero liberdade financeira, liberdade geográfica, né? Na verdade você está querendo liberdade de escolher qual é a marca de cerveja que você quer tomar, qual é a marca de café que você quer tomar. Então, liberdade. E eu tenho um conceito de liberdade. Eu, com 16 anos de idade, eu saí da minha cidade e fui estudar fora, fui fazer colégio agrícola, depois faculdade. Estou há mais de 20 anos, 25, quase 30 anos fora de casa. E eu criei um conceito de liberdade, que a verdadeira liberdade é nunca se apegar a nada e nem a ninguém, e sim viver em harmonia com tudo e com todos. Então, quando tu entende que esse aspecto da liberdade, você é livre para escolher, livre para viver, livre para ter as tuas decisões, isso traz mais leveza e mais confiança para a tua vida. Então, eu queria deixar essa palavra para você, liberdade. Busque ser livre, porque a liberdade te traz leveza de vida e plenitude de vida. Esse aí, Robson. Muito obrigado. Obrigado a todos. E, cara, pode contar comigo. A gente está à disposição. E espero que vocês tenham gostado. Fica próximo podcast, novos assuntos que vai ser de interesse para você. Eu acredito que a gente consegue somar aos pouquinhos para construir um indivíduo melhor, tá? Fica com Deus, um abraço para todos. Fala, Papes!